Olá, sejam todos bem-vindos à nossa assistência espiritual virtual. É com muita alegria no nosso coração que nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus para recebermos as bênçãos da equipe espiritual. Essas bênçãos que vêm através do passe ministrado por esses mensageiros de Jesus ao final das nossas reflexões. E como já é escrito durante a introdução do nosso encontro, é muito importante a sintonia de cada um para que realmente todos nós possamos receber essas energias. Nosso pensamento aberto, nosso coração aberto. E para isso nós vamos fazendo a nossa prece. Nesse momento onde nós conseguimos entrar em sintonia com esses benfeitores, com essa equipe que foi designada por Jesus para vir até o local onde nós estivermos, para nos trazer as energias que nós tanto necessitamos. Então agora cada um faça, fique do jeito que achar melhor, de olhos fechados, de olhos abertos, mas vamos assim entrando nessa conexão com Jesus, buscando trazer em nosso pensamento a imagem de Jesus de braços abertos, sorrindo, felizes porque estamos nesse encontro com Ele, nesse encontro com o Evangelho, que é essa mensagem de fortalecimento, de luz, essa bússola para a nossa vida. E nós somos tão necessitados dessas energias, dessa orientação. E Jesus está aqui ao nosso lado. Disse que nunca nos abandonaria. Basta que nós abramos o nosso coração. E é isso que nós estamos fazendo agora. Abrindo nosso coração para Jesus. Ai, Jesus, o quanto nós somos necessitados. O quanto ainda nós fraquejamos. Nós às vezes, na verdade, muitas vezes não acreditamos na nossa força, na nossa capacidade, na nossa coragem. Mas quando nós nos lembramos do Senhor, que está do nosso lado, quando fazemos uma oração, nós sentimos a Sua presença nos dando a sustentação. E é por isso, Jesus, que nós te pedimos. Sê conosco nesse instante, ilumina o nosso coração e a nossa mente, para que nós possamos compreender a mensagem de hoje, para que nós tenhamos essa força de praticarmos os seus ensinamentos, de vivenciarmos no dia a dia essas orientações tão importantes para o nosso bem-estar, para a nossa felicidade, e que assim todos nós, ao finalizarmos esse encontro, possamos estar com o nosso coração em paz. E assim, Senhor, nós vamos também te pedindo que envolva com esse mesmo amor o nosso companheiro Marcos, para que ele seja envolto na sua paz e na sua luz, para que as suas palavras possam nos conduzir ao aprendizado de hoje. E iniciando o encontro com o Evangelho, nós vamos dizendo: a Deus, o nosso Pai Criador, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Muito bom, muito boa tarde, boa noite, bom dia para quem está nos vendo por gravação, nos assistindo ao vivo, não é? Quem está nos assistindo ao vivo é boa noite. Uma alegria muito grande participar do Encontro com o Evangelho mais uma vez. E eu vou começar contando uma história para vocês que me fascina desde quando eu era criança. Muito jovem ainda, eu gostava já de ler a Bíblia, né? E algumas histórias do Antigo Testamento despertavam um interesse muito profundo na minha pessoa, né? E a história de Davi e Golias era uma coisa que me encantava.
nós vamos ver, né? Eu vou contar daqui a pouquinho com mais detalhes, mas essa história vai narrar a batalha entre Davi, uma criança, um pré-adolescente, e Golias, um gigante guerreiro, né? E aí a gente sabe que o Davi vence essa batalha. Já estou dando spoiler aqui. E isso de alguma forma me encantava, porque eu enxergava nessa vitória a vitória do crente, daquele que acredita em Deus, que movido pela sua fé conseguia superar o seu medo e as suas dificuldades, os seus obstáculos, né? Antes de contar então para vocês como que foi essa batalha de Davi e Golias, eu acho importante esclarecer alguns pontos. Na formação da nação de Israel, o povo judeu passou por diversos momentos e em todos eles, ou em quase todos eles, havia conflitos com nações estrangeiras. Os filisteus eram grandes inimigos de Israel, grandes inimigos, batalharam várias vezes. Israel caiu sob o jugo dos filisteus, muitas vezes foram escravizados por eles, se libertavam, guerreavam de novo, voltavam a ser escravizados, não é? Então, existia uma rixa enorme entre filisteus e israelitas. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, no início da formação do povo judeu, eles não tinham reis, não tinham governantes, eles admitiam que Deus era o Senhor Supremo, o Senhor dos exércitos e reinava sobre o povo. Quando a população cresceu muito, alguns judeus influentes acharam que eles precisavam ser governados por alguém encarnado, não por Deus, não é por alguém encarnado. Moisés foi um grande representante da justiça divina, trouxe os 10 mandamentos, instituiu todas as leis mosaicas que eram respeitadas até os dias de Jesus e ainda são pelos judeus da atualidade, não é? Só que Moisés havia morrido, então eles achavam que devia haver um governante físico aqui encarnado entre nós. No início não tinham reis, tinham juízes. Os juízes julgavam o povo, cuidavam da aplicação das leis, e com o passar do tempo, esses juízes foram substituídos por reis. O primeiro rei de Israel foi Saul. Tá? E o segundo rei foi Davi. Davi foi um rei muito famoso, muito respeitado, muito querido pelo povo israelense, pelo povo da época, e até hoje ele é muito querido, o rei Davi, não é? E a história de Davi começa com ele ainda criança. Davi foi procurado pelo profeta Samuel. O Samuel era juiz e profeta, tá? Então essa história que a gente vai contar está no livro de Samuel, lá no Antigo Testamento, especificamente no capítulo 17. Então Samuel procura Davi e diz que Davi vai ser o próximo rei depois de Saul. Mas antes disso acontecer, um monte de coisa acaba tomando a frente ali, não é, da história do povo de Israel, e Davi ainda era uma criança, era um pré-adolescente, nos seus 12, 13, 14 anos de idade, tá? Acontece mais uma guerra entre filisteus e israelitas. Por que essas guerras aconteciam? Basicamente por um motivo. Os judeus estavam no território de Canaã, tá? E Canaã, para poder chegar no mar Mediterrâneo, tinha que atravessar a Filístia, que era o território dos filisteus, não é? Então, se os judeus quisessem fazer qualquer tipo de comércio pelo mar, eles tinham que passar pelo território dos filisteus. Os filisteus não queriam isso. E do outro lado, os filisteus que estavam ali na margem, né, nas cidades litorâneas, se quisessem levar os seus animais para os pastos, para as montanhas, tinham que passar para o lado de Canaã, a terra dos judeus. Então, eles estavam sempre guerreando por terra, por domínio, etc. Nada muito diferente do que acontece no mundo atualmente, infelizmente ainda, né? As pessoas guerreando por terras, por posses, por propriedades. Então, em mais uma das batalhas entre os filisteus e os israelitas, eu vou ler aqui para a gente não perder nenhum detalhe. Capítulo 17 do livro de Samuel, tá? Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca. Está falando o nome de cidades ali, tá? Porém, Saul e os homens de Israel, Saul era o rei de Israel, se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam os filisteus no monte do lado de lá e os israelitas no outro monte do lado daqui, e entre eles o vale.
Então saiu da terra dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias, de Gate. Gate era uma cidade, Golias era de Gate, lá no território dos filisteus. Este homem tinha altura de 6 côvados e 1 palmo. Se a gente pegar a equivalência desses números, o Golias tinha quase 3 metros de altura. E aí alguém pode se espantar, né? Mas como, Marcos, é verdade que um ser humano tem quase 3 metros de altura? Pode ser, não é? Pessoas que têm algumas anomalias, gigantismo. O Golias tinha qualquer coisa diferente no corpo dele, porque mais para frente aqui na Bíblia vai dizer que ele tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé. Então, algum problema genético ele tinha, né? E aí esse problema genético fez com que ele tivesse o gigantismo também, né? Então, Golias tinha quase 3 metros de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 80 quilos. Olha a força desse homem, quase 3 metros de altura, e só na armadura que ele vestia, um peso de 80 quilos. Quer dizer, ele já saía para brigar com 80 quilos sobre os ombros dele. Além disso, trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo dos tecelões, e a ponta da lança de 12 quilos. O Golias levava uma armadura de 80 quilos, mais 12 quilos na ponta da lança, uma ponta de ferro, não é? Que feria, matava, enfim. O homem era muito forte, levava só sem brigar com ninguém, 92 quilos, 80 da armadura, mais 12 da ponta da lança. Diante dele ia o escudeiro. Parou diante das tropas de Israel e disse-lhes. Aí eu não vou ler aqui agora, eu queria pegar com mais detalhes essa parte que fala bem do Golias. Né? O que o Golias fez? Parou lá na frente da tropa de Israel, um exército em cada monte, o vale no meio. O Golias vai até a metade do vale, junto com o escudeiro que ia na frente dele, e desafia o exército de Israel. Olha, se vocês mandarem um homem que possa me ferir, e eu cair ferido, todos os filisteus serão servos de Israel. Mas se eu ferir esse homem, o exército virá contra mim, e eu conseguir ganhar do exército israelita, vocês serão escravos do meu povo. Ele falou isso, ele blasfemou contra o Deus de Israel, que era o Deus único, os filisteus eram politeístas, não é? Blasfemou contra Deus, provocou. E o que aconteceu do lado de Israel? Ninguém teve coragem de lutar contra Golias. Quem de nós, em pleno juízo, iria lutar contra um homem de 3 metros, não é? Diz aqui, ó. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e tremiam grandemente. Quem que ia enfrentar um homem de 3 metros de altura com uma lança que pesava 12 quilos? Golias fez esse desafio durante 40 dias. Todos os dias de manhã, ele saía do seu destacamento militar, ia até a metade do vale e provocava o exército de Israel e o rei Saul, dizendo: manda um homem contra mim. Vocês não mandam porque vocês são covardes, vocês não mandam porque o Deus de vocês não vale nada. Os nossos deuses, os deuses filisteus, são mais fortes e mais poderosos que os deuses, que o Deus de vocês. E fazia essa provocação, atemorizava o exército e ninguém ia contra eles. Muito bem. Existiam soldados de todas as famílias de Israel. Uma das famílias era a família de Davi, o seu pai se chamava Jessé. Jessé manda seus 3 filhos mais velhos para o exército para lutarem contra os filisteus. Num determinado dia, o Jessé fala para Davi, que era o seu filho mais novo: vai até o campo de batalha e leva alimento para os teus irmãos. Leva pão, leva queijo, porque eles devem estar passando fome ali, passando necessidades. Davi vai até ali, passa a noite com os irmãos, no dia seguinte vê aquela provocação do Golias e fica indignado. Ninguém vai lutar contra esse homem? O Davi pergunta. E todo mundo fala: mas quem é que pode contra um gigante desses? Ele está pedindo para ir um de cada vez ali. E se essa pessoa perder, nós vamos virar escravo dos filisteus.
Mais do que ficar ofendido pela provocação de Golias, o Davi ficou muito magoado por Deus estar sendo zombado pelo Golias. Davi tinha uma fé muito vigorosa, acreditava em Deus, não é? Lia as Escrituras e respeitava muito Deus. E aí a provocação de Golias, dizendo que Deus, o Deus dos israelitas, o Deus único, todo-poderoso, não tinha poder nenhum, que os deuses filisteus eram maiores, não é? Indignou demais Davi. E aí ele falou assim: eu vou lutar contra esse homem. E todo mundo caçoou do Davi, não é? Os próprios soldados israelenses falaram: imagina, você é uma criança, o gigante vai te trucidar quando você chegar na frente dele. E o Davi falou: não, eu vou. Aí, já que ele ia, né, teimou em ir, Saul, o rei, colocou uma armadura nele, deu uma espada na mão dele e falou: vai, né, vamos ver o que vai acontecer. Davi não conseguiu dar 5 passos com aquela armadura e com aquela espada na mão. Ele falou: isso tudo é muito pesado para mim, eu não estou acostumado com isso, eu não estou acostumado a manejar espadas. Aí que o povo todo tremeu, né? Falou: mas como que ele vai enfrentar o Golias? Davi falou: pode deixar comigo, porque Deus, que já me livrou de outras dificuldades antes, também me ajudará a vencer o gigante filisteu. Davi foi imbuído da sua fé. E aí, como criança ainda, quase saindo da infância, um pré-adolescente, o Davi tinha uma funda, uma criança arteira, né? O que é uma funda? Seria o correspondente a um estilingue, né, nos dias atuais. Só que a funda você não esticava a borracha e soltava a pedra. Você colocava a pedra numa bolsinha de couro que estava amarrada numa corda, girava a corda e atirava aquilo e a pedra ia longe, tá? E Davi vai ali no riacho lá perto, pega 5 pedras do fundo do riacho, coloca numa bolsinha que ele levava na cintura e vai até o filisteu, até o Golias, ouvindo a sua provocação. Quando Golias vê que Davi está chegando e o seu escudeiro diante dele, sempre importante a gente frisar isso que eu vou falar daqui a pouco, tá? Olhando Davi, Golias o desprezou e disse: sou eu algum cão para vires a mim com paus? Porque Davi estava lá com a funda dele na mão, não é? E pelos seus deuses amaldiçoou a Davi. Disse mais: vem a mim e darei a tua carne aos abutres e às bestas feras do campo. Ou seja, Davi foi totalmente menosprezado pelo Golias. Golias se arma para a batalha, não é? Se posiciona, bate a lança no chão. Davi calmamente pega uma pedra da bolsinha que carregava na cintura, coloca na sua funda, gira a funda e joga em direção a Davi. A pedra foi certeira no meio, em direção a Golias. A pedra foi certeira no meio da testa de Golias. Ela pegou com tanta violência na testa de Golias que penetrou na testa dele e o matou instantaneamente. Ele caiu de cara no chão, para surpresa de todos, de filisteus e de israelitas. Com o gigante derrotado, o exército de Israel criou coragem, partiu para cima do exército filisteu, e os filisteus, amedrontados pela derrota do seu maior soldado, fugiram e acabaram sendo escravizados pelos judeus. Essa é a história de Davi e Golias. Um pequenino vencendo o gigante, sem as armas tradicionais de guerra, com uma funda, com uma pedra, e indignado com a provocação que havia sido feito ao seu Deus, ao nosso Deus, ao Deus criador de tudo e de todos. Que lições que nós podemos tirar dessa história, analisadas pela ótica do Espiritismo? Violências à parte, não é porque o Espiritismo não compactua com nenhum tipo de guerra, de batalha, nem nada. Esse é um fato que está narrado no Antigo Testamento, e o Antigo Testamento, como eu já disse em outras vezes, mais do que um livro religioso, é um livro que conta a formação a história da formação da nação israelita. Então, nessa história existem episódios violentos que aconteceram. O que nós podemos extrair de positivo disso? Nós temos na nossa vida, vamos dizer que diariamente, batalhas. Batalhas menores, batalhas maiores, batalhas enormes contra gigantes que nos amedrontam, que nos desafiam a fé, que zombam da nossa crença e zombam de Deus. Gigantes. Esses gigantes podem ser encarados como o medo que temos
de ficar desempregados, como enfermidades que visitam a nossa família, como dificuldades diversas de relacionamento, como problemas íntimos que nos levem à tristeza, ao isolamento social, à depressão. Nós acabamos ficando com medo de enfrentarmos todos esses problemas. Golias não só se impunha pelo seu porte, ele blasfemava contra o Deus de Israel. Ele fazia provocações, ele chamava os soldados israelitas de covardes, chamava de cães. Cão era uma ofensa pesada naquela época, não é? Dizia que eram todos fracotes, que seriam vencidos facilmente por ele. O Golias vinha precedido pelo seu escudeiro, apesar do seu grande tamanho, da sua grande força, e um outro soldado na frente com um escudo. Nossos medos também se comportam dessa maneira. Existe um medo maior que está por trás de tudo, mas na frente dele vem um medinho um pouco menor. E se nós nos deixamos dominar por esse medinho, aquele medo de trás vem e toma conta da nossa mente, toma conta da nossa emoção, toma conta da nossa vida. Os soldados israelitas ficaram paralisados, temendo o ataque do gigante Golias. Todos os dias, o exército de Israel se preparava para a batalha. Pegavam as suas armas, se perfilavam numa organização militar, davam alguns passos. Quando saíam do monte, chegavam no vale, encontravam Golias lá no meio do vale, falando ameaças contra eles. E aí todos recuavam amedrontados. Quem é que pode contra esse homem? Nós, todos os dias, acordamos e nos preparamos para mais um dia de vida, não é? Tomamos o nosso café, fazemos a nossa higiene íntima, trocamos de roupa e saímos para a batalha, não é isso? Vamos trabalhar, vamos levar o filho na escola, vamos numa consulta médica, vamos tratar da nossa vida, vamos organizar nossas coisas em casa. Mal colocamos o pé para fora do nosso quarto ou da nossa sala, vem a batalha na nossa direção. Aquele temor, aquela incerteza, aquela insegurança, ampliada por coisas que existem muitas vezes só dentro da nossa cabeça. Se os israelitas se organizassem direito, eles poderiam bolar um plano para atacar Golias, observar um ponto fraco, mas o medo os paralisava, tomava conta dos seus pensamentos, e isso acontece com muita gente. Com muita gente. Comigo já aconteceu inúmeras vezes. Tive episódios gravíssimos aí de síndrome do pânico. Aquilo me paralisava. E graças a Deus, com tratamento espiritual, com remédio, isso daí passou. Não é? E hoje, quando eu vejo algum problema diante de mim, eu não deixo com que esse problema se agigante. Vou encará-lo com a minha fé, com a minha racionalidade, com as armas que eu tenho, que não são armas físicas, mas é a oração, é a paciência, é o entendimento e a compreensão de que tudo passa. E tudo que vem em nossa direção é permitido por Deus. Deus, sendo soberanamente justo e bom, não permitiria que nada injusto ou mal viesse em nossa direção. Então, a compreensão de que aquilo que está acontecendo, aparentemente ruim na nossa vida, é algo que vai nos ajudar a desenvolver a nossa intelectualidade, a desenvolver a nossa moral, não é? A resgatar falhas passadas nossas, esse tipo de pensamento nos encoraja para seguirmos em frente. Davi, antes de ir para a batalha, se despojou de tudo que era externo, não se impressionou com o tamanho do Golias, não se impressionou com a sua couraça de escamas de peixe, que era praticamente impenetrável a uma lança. Ele mirou na testa do Golias, porque era o ponto vulnerável que aquele gigante tinha. Todos os nossos problemas têm pontos vulneráveis, que podemos enxergar através da nossa paciência, da nossa resignação. Antes de enfrentar o gigante, o Davi se despojou daquilo que era externo, tirou a armadura que o rei lhe dera, colocou a espada no chão e falou o seguinte: Deus que me defendeu até hoje vai continuar me defendendo. Deus nos defendeu desde o instante que nós nascemos. Digo mais,
desde antes de nós nascermos. Porque se nós formos estudar a biologia do nascimento, não é? O caminho todo que o espermatozoide faz até atingir o óvulo, nós somos vencedores desde o momento da nossa concepção. Deus está nos amparando desde a nossa estadia no mundo espiritual, no planejamento dessa nossa reencarnação. E nós não nos lembramos disso, mas vencemos inúmeras batalhas ao longo da nossa vida. Crianças éramos cuidados por nossos pais, nossos irmãos, nossos professores. Depois, adultos, ficamos por conta própria, mas sempre sob a supervisão de um espírito amigo, que está o tempo todo ao nosso lado, nos amparando, nos encorajando, nos inspirando. Mas se nós deixamos que o medo tome conta da nossa mente, nós fechamos a nossa percepção a essa sintonia, a essa inspiração. Então, não nos amedrontemos. Por maior que seja o problema, pode ser um gigante na nossa frente. E às vezes tem problemas que são realmente muito difíceis de serem enfrentados. É o gigante Golias que está lá. O que podemos fazer para facilitar esse nosso relacionamento? Não temer. Confiar em Deus, que já nos amparou até hoje, que já nos livrou de inúmeras dificuldades, que já nos ajudou a superar incontáveis obstáculos e encarar aquele novo problema com a cabeça erguida, com fé. Se Deus me ajudou até hoje, vai continuar me ajudando. E se eu não tiver o sucesso que eu espero nesse enfrentamento de batalha, é porque alguma lição eu preciso extrair desse ensinamento que está sendo me dado. Toda dificuldade pode ser convertida em degrau de ascensão espiritual. Vamos usar a história de Davi e Golias como uma inspiração para os nossos dias, acreditando em Deus, não deixando que os temores zombem da nossa crença, não deixando que os temores paralisem a nossa vontade. Todos os dias, ao acordarmos, façamos uma oração, em primeiro lugar, agradecendo a Deus pela oportunidade da vida, e depois, pedindo forças para enfrentarmos todas as batalhas que, porventura, se nos apresentarão. Porque nós temos gigantes à nossa frente, que às vezes vêm precedidos por um escudeiro, um problema menor, que se mal resolvido se transforma naquela coisa enorme, que também pode ser resolvida com a nossa fé, com a nossa confiança, com a nossa força de vontade. Todos podemos nos esforçar para continuarmos caminhando rumo à evolução espiritual. Essa evolução espiritual pode ser traduzida em paz interior. Deus nos criou para sermos felizes, para vivermos em paz. Ninguém foi criado para viver na infelicidade e no sofrimento. E a história de Davi e Golias mostra, então, esta grande batalha que nós podemos enfrentar todos os dias, imbuídos da nossa fé e na certeza de que Deus está sempre ao nosso lado. Agradeço muito a atenção de vocês e desejo muita paz para todos. Fiquem com Deus. E com essa lição tão inspiradora, fortalecendo a nossa fé, nós vamos com toda essa confiança nesse instante em Deus, agradecendo a oportunidade desta reunião, deste encontro tão consolador e fortalecedor. Que nós possamos nesse instante sentir a nossa força, através da emanação dos nossos sentimentos, vibrando amor, vibrando coragem, vibrando bom ânimo, alegria a toda a humanidade. Para que todos nós possamos ser envoltos por essa luz de Jesus e que possamos enfrentar os nossos Golias diários. Que nós possamos desenvolver a fé do jovem Golias, do jovem Davi, e que cada um de nós diariamente possa descobrir essa força interior. Jesus querido, que a tua paz envolva os nossos corações, que a tua luz chegue a todos aqueles corações desesperados, desesperançados, que essas pessoas possam sentir bom ânimo, a coragem, a certeza de que dias melhores virão, que possam abrir os olhos para enxergar
as várias maneiras com que Deus se manifesta para nos ajudar. Vamos vibrando especialmente por aqueles que estão prestes a tirar a sua vida, aqueles que pensam em desistir. Vamos vibrar muita força, muita coragem, e que essas pessoas encontrem mãos amigas que as ajudem a passar por essa situação tão difícil. Vamos vibrando saúde para os doentes do corpo, que recebam um lenitivo para suas dores, que possam encontrar o alívio, a cura. Aqueles que estão já com doenças incuráveis, vamos vibrando resignação, força para enfrentarem. Aqueles que já estão em fase terminal, que sintam um alívio para suas dores, mas que possam entregar seus corações a Jesus, para que retornem à pátria espiritual com aceitação, sendo acolhido pelos mensageiros de Jesus. Vamos vibrar força a todos os trabalhadores do bem, a todas as instituições que buscam levar o alimento, o ensino, a orientação, enfim, que todas possam vencer as dificuldades e continuar levando a bandeira da caridade adiante. Vamos vibrar pela juventude que possa ser conduzida no caminho do bem, que todos os pais sintam-se a sua responsabilidade e possam realmente cortar as arestas, as tendências nocivas de seus filhos e conduzirem esses espíritos à renovação, à melhora, ao desenvolvimento das suas qualidades. Vibremos para que haja entendimento, respeito, união e fraternidade no nosso planeta. Isso nos lares, entre os vizinhos, nas cidades, nos locais de trabalho, entre os países. Que haja paz, que as nações em guerra possam se entender, que aqueles povos que sofrem por terem sido deixados seus países, são refugiados, que sejam acolhidos com dignidade para que encontrem meios de retomar a sua vida. Vibremos por aqueles que estão reencarnando, que encontrem sempre caminhos, mãos que os ajudem a cumprir com os desígnios de Deus. Vibremos agora pelo nosso lar, pelos nossos familiares, os nossos entes queridos, que possamos ser envoltos por essa paz, pelo respeito, pelo amor, para que possamos sempre, unidos, vencer as animosidades e unidos caminhando. Vamos pedindo a Jesus pelos nossos casos particulares, que todos recebam aquilo que necessitam. E assim, com o coração aberto, doando imensamente, é que nós oferecemos condições para recebermos dessa espiritualidade amiga as energias que serão transmitidas a cada um de nós nesse instante, por esse benfeitor espiritual que está aqui ao nosso lado, nos envolvendo nessas vibrações de fortalecimento, de equilíbrio, de bom ânimo, de coragem, de fé e de paz. Nesse instante, esse amigo querido se aproxima de nós e espalma sua mão sobre o nosso coronário. E assim, no alto da nossa cabeça, aquela luz intensa vai sendo jorrada e distribuída por todo o nosso corpo. As nossas células do corpo físico vão sendo abastecidas dessas energias vigorosas, que são capazes de harmonizar o seu funcionamento, de equilibrar as funções orgânicas, de substituir as células doentes por células saudáveis.
Vamos mentalizando todo o nosso corpo físico, irradiando essa luz. Todos os nossos órgãos iluminados, se recuperando, se reabastecendo, se fortalecendo de muita saúde. O nosso corpo espiritual também recebe esses fluidos salutares e também se harmoniza. E a nossa mente recebe essa vibração de muito positivismo. Que os nossos pensamentos, que os nossos sentimentos se harmonizem, que nós possamos aprender a amenizar o nosso sofrimento, regular as nossas emoções, tendo calma, tendo equilíbrio, tendo paz, tendo confiança. E assim que nós vamos nos sentindo também abastecidos de esperança. E essa esperança é que irá nos levar adiante. Que essas energias que vão ficando ao nosso redor também estão sendo depositadas na água que nós deixamos aqui ao nosso lado. E que ao consumir essa água, ao ingerir, nós possamos sentir os benefícios sendo direcionados para o nosso bem-estar físico, mental e espiritual. E com toda a nossa gratidão, nós nos despedimos deste encontro com o Evangelho, com a certeza absoluta do amparo de Jesus, do amparo de Deus, o nosso Pai, que a todo instante oferece oportunidade de nós recomeçarmos, reiniciarmos a nossa trajetória. Se cairmos, nós podemos levantar, porque Deus está ao nosso lado. E assim, meus queridos, em nome de toda essa espiritualidade amiga, em nome de Deus, em nome de Jesus, que nós possamos utilizar essas energias durante toda a semana e que na próxima terça-feira possamos estar aqui mais uma vez, reunidos para este encontro abençoado. Graças a Deus, que assim seja. Fiquem com a paz do Mestre Jesus.